Olá, devs! Vamos a mais uma parte do nosso curso de MAUI, onde estamos criando um app com a tabela FIP. Não perca a aula de hoje, que está interessante. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu like no canal e não perca a oportunidade de ganhar a nossa caneca aqui do canal Universo TI, tá? Vai concorrer a cada 1000 inscritos. Então agora bora para a aula. Olá pessoal, voltamos com o nosso curso de MAUI e na aula 10, que foi a aula anterior, a gente mostrou a ideia do Select Index Change, né? Fizemos o picker do carro, tá? E no picker do carro, deixa eu tirar esse breakpoint aqui para não atrapalhar a gente. Pera. Beleza. Fizemos o picker do carro, onde ele selecionava carro. Depois a gente vai dar uma melhorada aqui, deixar centralizado os pickers. Mas por enquanto deixamos assim, a gente vai dar uma melhorada no texto também. E selecionamos e conseguimos trazer os fabricantes selecionando o picker do carro. Esse await dá porque ele estava em debug. E é comum, quando fica um tempo de espera, ele dá uma mensagem que está esperando a resposta, tá? Então a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Vamos padronizar também o tamanho dos pickers também para ficar mais bonitinho também, né? Mas o jeitinho, a carinha do nosso front-end, aí depois a gente melhora com o tempo. O importante é a funcionalidade, tá? E a gente não perder a sequência. A gente pode fazer uma aula aí de melhorias, né, do front no finalzinho aqui de acabar a nossa aplicação e deixar ela ajeitadinha, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje o que nós precisamos fazer? Precisamos selecionar esse combo, né? Que é a aula 11 e trazer os modelos aqui que a gente não tem ainda e para a última aula para a penúltima, né? O ano, e depois a gente clicar em preço e trazer o preço, né? Última aula não, que tem a aula das melhorias que acabei de conversar com vocês aqui. Eu acho que seria legal a gente fazer alguma coisa aqui para dar uma melhoradinha no nosso layout, né? Bom, pessoal, tá bem bonitinho o layout, mas ainda dá para a gente fazer umas melhorias. Lógico que dá para fazer bem melhor do que esse, mas a ideia nesse curso que a gente está fazendo aqui agora é vocês entenderem como funciona o MAUI, né? Depois a gente vai fazer um curso extra para mostrar para vocês aí as artimanhas, essa parte de front-end, né, que é muito vasto no MAUI, tá? Mas essa primeira aula aqui, nesse primeiro curso aqui, a gente vai trabalhar nessa parte aqui, tá? E tem uns segredinhos aqui ainda que vocês vão estar vendo, tá? Então a gente fez o picker de fabricantes, voltando no assunto aqui, né? E agora de fabricantes, lembrando que na aula 10 a gente aprendeu a mudar o título aqui, né? Selecione um fabricante. Eu coloquei aqui de propósito para vocês verem que está aqui. A gente aprendeu a popular esse combo usando uma lista. E a gente aprendeu a trazer o nome aqui de exibição pelo esse byte aqui, esse new byte aqui, item display byte, tá? Que a gente dá um new byte e traz o nome, tá? Então beleza, aqui tá bem tranquilo, né? Então não tem segredo nenhum, tá? A nossa aplicação não tem que trazer o código aqui para o usuário. O que interessa para o usuário usar o nosso aplicativo é ele selecionar o carro e trazer o preço. É isso que importa. O código, essas coisas, não tem necessidade. Isso aqui é por conta do sistema usar ele e trazer os dados na aplicação. Então, beleza. Então, agora vamos trabalhar com selecionar o fabricante e trazer os modelos de carro, tá? Tem umas considerações aqui que eu tenho que fazer para vocês, tá? Primeiro de tudo, quando a gente trazia o listar fabricante, a gente trazia uma lista
de fabricantes, que é da classe fabricantes, tá? Essa parte aqui de trazer os modelos de carros é um pouquinho diferente. Você não vai trazer uma lista, mas você fica aí no vídeo que eu vou explicar para vocês como vai ser trazer. Eu vou dar uma explicação básica aqui do porquê, tá? Primeiro do porquê. Seguinte, a gente tem aqui os modelos de carro. E se você observar, eu tinha uma lista, ó, um array, né? Então aqui um array a gente em C# converte para uma lista. Aqui é diferente, ó, se vocês observarem, eu tenho dois array, só que o principal objeto, às vezes o principal não é o array, é o object. Os arrays estão dentro do objeto, tá? Então a gente tem que trazer uma lista de cada um aqui. Então no retorno da nossa API ali, a gente não vai trazer uma lista, vai trazer um objeto, tá? Com uma lista dentro. E como a gente faremos isso? Vou explicar para vocês agora, tá? Primeiro de tudo, vamos voltar lá para o nosso projeto. Eu deixo sempre aberto aqui a nossa aplicação, porque ela, assim, tipo, carrega mais rápido, tá? Deixa eu fechar aqui um pouquinho esse cara aqui de ver o desempenho para vocês olharem a nossa aplicação aqui, tá? Deixa eu fechar mais algumas coisas aqui. Beleza, agora tá perfeito. Agora a gente traz tudo que a gente precisa aqui, tá? Então agora, hoje, a gente vai aprender a fazer essa parte aqui, tá? Então como que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, orientação objeto, trazer sempre a classe ou a model para a gente definir os tipos. Os tipos estão aqui, então a gente vai trazer o tipo, a gente vai trazer daqui o modelo, né? Então a gente vai trazer os modelos de carro. Se você observar aqui, ó, aqui tem o ano, tá? Não precisava isso aqui, eu acredito que seja um problema na API ou alguma coisa de propósito, porque o ano ele já traz aqui, ó, tá vendo? Se vocês olharem aqui é a mesma coisa. Talvez aqui foi um erro de modelagem, acredito eu, tá? Mas a gente não tá aqui, a gente vai consumir quem? A gente não tá aqui para avaliar o erro de ninguém, a gente tá aqui só para consumir nosso produto. A gente vai utilizar aqui o modelos, tá? Tá em verde, então vamos colocar aqui em amarelo, senão ninguém enxerga nada, né? A gente vai consumir o modelo daqui. Então a gente tem que criar o que? Uma classe que tem uma lista dentro com modelos e anos, tá? Então como que a gente vai fazer isso aqui? Então a gente vai criar o que? Primeiro de tudo, a gente vai aumentar aqui um pouquinho e vai clicar aqui e criar a nossa classe. Então eu criei aqui um botão direito e eu criei aqui no meu projeto aqui. Você pode definir com o nome que você quiser, tá? Eu não vou mudar o nome do que eu defini aqui, porque a ideia é a explicação e não ficar perfeitinho, tá? Então a gente vai mudar aqui para classes. A gente vai criar uma classe aqui e eu vou colocar modelos fabricantes, tá? O nome aqui, deixa ele carregando, para a gente não ter nenhum imprevisto aqui e perder tempo no curso. E o curso ficar bem rápido para vocês pegarem o jeito, tá? Então eu vou colocar aqui modelo fabricante. Fabricante não, né? Fabricantes. Fabricante, modelos fabricantes, tá? Então são os modelos do fabricante, tá? Quem que é o fabricante? A Ford, a Chevrolet, a Fiat, a Audi. Então por isso que eu coloquei esse nome aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai clicar em adicionar. E a gente vai mudar para uma public. Como vocês já estão acostumados, uma public class. Eu vou parar aqui o sistema, né? O nosso Android, para que ele possa entender que a gente está desenvolvendo, tá? E aqui a gente vai colocar uma prop. Por enquanto, assim. Vou deixar aqui o modelo, vocês vão entender por quê. Eu não posso criar modelos aqui, eu tenho que criar uma lista deles, tá? Por quê?
ele vai dar um erro, ele vai dizer que você precisa de uma lista, tá? Eu vou deixar aqui criado e depois eu causo o erro para vocês entenderem, tá? Então eu vou deixar aqui por enquanto e vou criar aqui mais um objeto. Poderia ser fora também, pode ser uma nova classe ou não, mas como uma pertence a outra, para a gente facilitar, eu vou criar aqui uma classe chamada public class modelos e a gente vai criar uma classe aqui dentro. Tá, vocês devem estar se perguntando, mas eu não teria que criar um namespace, não teria que criar a parte, eu teria que dar um add, new class, eu tinha que criar uma classe para criar uma nova classe, um novo modelo? Não precisa necessariamente, você pode criar tudo numa classe só. A gente, por convenção, por regra, a gente costuma criar um namespace para cada classe, tá? Mas não é necessário, em muitos casos você pode usar uma só, tá? Mas a gente, para deixar organizado o projeto, a gente faz isso. Mas nesse caso, como eu vou ter uma lista de modelos dentro de uma classe, então a gente costuma colocar aqui junto, tá? Então a gente vai criar aqui um prop string o que nós vamos criar? Justamente com aqui o que está escrito aqui dentro de modelos. Eu tenho que receber modelo, nome e código, né? Então a gente vai criar o código. E eu vou criar mais um prop. Eu vou criar string. E a gente vai criar o código, né? Vamos pegar aqui o código. Observe que esse código aqui ele não é string, ele é um código inteiro. Mas, como é um arquivo JSON, ele vai entender como a gente consegue fazer ele entender como string, tá? Mas ele é um arquivo inteiro, ele seria inteiro, então teria que ser um public int. Mas como a gente vai serializar por C#, na hora da serialização, como vem texto o arquivo, ele entende como texto também, dá para sossegado, tá? E aqui por último, eu poderia criar também aqui o ano, né? Public class ano, string, nome e código. Poderia criar? Sim, poderia. Mas eu não vou utilizar nesse momento. Eu preciso só dos modelos, mesmo porque eu recebo o ano depois. Então não tem necessidade de eu criar aqui. Então o que acontece com a serialização de C#? Se você não criar, ele não vai dar erro. Ele simplesmente não vai pegar aqueles dados que vem do JSON, tá? Então aqui a gente está criado a nossa primeira parte, tá? Agora a segunda parte, a gente teria que criar o método, né? Vamos criar um método a partir dessa classe. Então a gente tem que criar o que? Lá no repositório, o nosso método buscando os dados. Então vamos criar aqui, eu vou adicionar uma nova classe e essa classe aqui vai se chamar modelo repositório, tá? Essa aqui, modelo repositório, eu vou colocar. É o melhor nome, aí você que vai definir na sua aplicação. Eu recomendo vocês seguirem o nome que eu tô aqui, porque se vocês tiverem algum erro, que vocês causarem algum erro na aplicação de vocês, é mais fácil você seguir o vídeo. Mas nada impede de você mudar o nome aí, colocar o nome que você quiser, até mesmo para dificultar, para você entender melhor, né? Então vamos colocar aqui modelo repositório. E aqui de novo um public class, certo? E agora a gente tem que criar o nosso método, tá? Método, a gente vai criar um método estático de novo. Por que o método estático? Ele tem que estar sempre pronto para receber aquela informação, ele não para, tá? Método estático, classes estáticas, elas estão sempre prontas, tá? Então a gente vai colocar aqui um public static
list do que? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho aqui, tá? Do que? A gente vai receber os modelos, né? Lembra que eu criei aqui no modelos fabricantes, modelos e modelo fabricante, tá? Voltando aqui no assunto, vocês olharem que a gente vai ter que receber só os modelos, né? Então o que que acontece aqui? E se vocês olharem, eu não posso trazer uma lista. Então o que que eu tenho que fazer aqui? Voltando aqui no assunto aqui. Então vamos voltar na classe aqui que eu não acabei ainda, tá? Pra gente... Então ela não está toda criada. Então o que que a gente vai fazer? A gente dentro dessa aqui, modelo fabricante, a gente tem que pegar esses modelos aqui de carro, que são uma lista. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer um public list, certo? A gente tem que fazer um public list de modelos, tá? E aqui uma coisa que é muito importante na serialização, tá? Geralmente ele segue o nome aqui dessa classe aqui, dessa lista aqui. E esse nome geralmente ele serializa aqui no JSON também como modelos, tá? Então a gente tem que pegar exatamente o nome que está aqui e por isso que eu coloquei exatamente o nome da classe como modelos. Então a gente pega aqui e dá um Ctrl V, tá? Então ele pega aqui, ele seleciona, localiza esse modelo, ele pega o código do modelo aqui e serializa o nome e o código, tá? Então aqui é muito importante isso, tá? Então vamos voltar lá para o nosso modelo, tá? Então a gente vai criar uma public static list do que? A gente vai trazer o modelo, né? Então a gente vai trazer modelos. E ele vai dar aqui o erro dizendo que eu tenho que usar o caminho das models, né? Bom, como é uma lista e a gente está listando o modelo, nada mais certo a gente colocar o nome do nosso método aqui, né? Como listar modelos. Ele vai listar diversos modelos, tá? E aqui tem uma grande pegadinha aqui, pessoal. Tá? Eu vou ter que fazer o que? Se vocês olharem aqui na lista, eu trago que são carros, né? Nesse caso aqui, né? Ele selecionou carros e ele trouxe o código do carro aqui, 59. Vocês não vão ver aqui na lista, mas é o Volkswagen, tá? Então ele traz o que é carro e o que é o fabricante Volkswagen. Pode ver que tem a Amarok aqui em questão, Amarok Comfort, sei lá quantos Amaroks tem aqui, tá? Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que trazer o tipo, né, que a gente já tinha selecionado lá no primeiro combo, que é carros, motos, caminhões. Então a gente tem que trazer o tipo e o código, tá? Como eu vou colocar o código aqui primeiro, que é o código do carro, e o string, o outro é tipo veículo. E a gente tem que retornar um método para ele aqui, tá? E aqui nada muda do que a gente fez, tá? Eu vou copiar rapidinho aqui, só para a gente não perder tempo, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Então aqui eu tenho nosso var aqui, que eu copiei aqui do outro projeto, tá? E aqui a gente tem que trazer o que? O tipo do veículo, que está aqui, e a marcas. Então eu vou apagar para vocês essa parte aqui, ó. Vou trazer aqui para vocês o tipo de veículo que eu coloquei aqui, tá? Essa parte aqui eu estou copiando porque eu já expliquei nas aulas anteriores, então não tem o porquê eu ficar passo a passo para o vídeo ficar mais longo. Então, e aqui o código, tá? Se vocês observarem, dá para vocês até copiar o método que está ali do fabricante e trazer aqui, tá? Aqui na segunda parte nada muda também, né? Então eu tenho o var, que eu poderia copiar lá do meu modelo, aqui, né? E ele pede para eu ler, aqui eu vou deixar pular uma linha aqui para ficar mais claro, para eu ler alguma coisa aqui. Ele está falando já o método async, tá?
Ele está aqui dando um erro. Não tem problema, vamos deixar ele aqui assim porque ainda não está acabado, tá? Então aqui, agora a gente tem que fazer o quê? Ler a resposta, tá? Se vocês observarem na classe aqui, no fabricante repositório, aliás, eu vou copiar aqui para vocês notarem a grande diferença. E a gente usou uma lista e retornou aqui, né? A gente retornou aqui uma lista. Opa, eu estou compilando aqui, né? Ele vai dar erro, ele vai parar. Isso, beleza. Deixa que ele pare. Então eu retornei aqui uma lista com deserializando assim, né? Deserializando modelos, né? Modelos e modelos aqui. E eu vou deixar errado de propósito para vocês verem, tá? Ele dá certinho. Ele dá certinho, tranquilo. E ele tá dando erro nesse cara aqui. Vamos ver. Ele vai dar erro, a gente vai alterar, mas tudo bem. E ele vai dar erro aqui, tá? Por que que ele tá dando erro aqui? Com chega TP client i5, tá? Ele vai dar erro e ele vai fazer assim, ele aparentemente ele vai dizer que deu certo, tá? Mas eu vou deixar aqui de propósito para vocês entenderem que na hora de retornar o método ele vai dar uma mensagem, tá? Vai ser de propósito, vou deixar aqui. Esse método eu adianto para vocês que tá errado e a gente vai corrigir ele e vou explicar o porquê. Na verdade ele não tá errado, mas é um segredinho que tem aqui nessa parte aqui em relação ao MAUI, tá? Então vamos lá. Então primeiro de tudo, acabamos o método, vamos dizer assim, que entre aspas nós acabamos, tá? Agora o que nós precisamos fazer? A gente precisa ir lá na nossa classe lá do MAUI, MAUPageS, e fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Na hora que ele seleciona o tipo, seleciona o tipo, né? O fabricante ele traz os carros, tá? Basicamente isso, tá? Então a gente tem que criar um public também aqui. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente não carregou o fabricante, agora a gente tem que selecionar o fabricante e ao selecionar o fabricante a gente tem que trazer o cara aqui pra gente, tá? E é mais ou menos o mesmo tipo que esse void aqui, ó. Só que a gente tem que mudar aqui para fabricante e fazer os tratamentos possíveis, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que vir aqui. Vamos dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, porque é a mesma coisa, praticamente. Muda algumas coisas. E a gente vai colocar aqui como cell fabricantes, tá? Aqui a gente não deve deixar como picker típico, ele não confundir, né? Por mais que ele instancie aqui um novo objeto, a gente vai colocar como picker fabricantes, tá? E aqui, ó, picker fabricantes vai ser no lugar do picker tipo, tá? Então, select index pode ser o mesmo, porque a gente está se referindo. E aqui a gente tem que fazer o que? A gente não criou a classe fabricante, então a gente tem que manter a classe fabricante. Por quê? Ela vai trazer os fabricantes ainda. Na hora que a gente carregar o próximo combo, aí é os modelos de carro, tá? Vamos deixar aqui como fabricantes, tá? Vocês vão entender o porquê, tá? Então a gente vai manter fabricantes, porque eu estou selecionando o combo, ele está guardando o modelo fabricantes, tá? Então aqui nada vai mudar, a gente vai colocar fabricantes e para não ficar igual aqui a gente vai colocar como fabri, tá?
E aqui a gente vai colocar o código modelo, a gente vai criar depois isso aqui, mas depois a gente conversa sobre isso aqui, tá? E aqui, por enquanto, a gente não vai fazer nada. Certo? Vamos fazer sim, aliás. Aqui a gente apaga, não vai usar. E aqui a gente vai fazer o seguinte. E aqui a gente vai criar um novo método chamado carregar modelo, tá? Então a gente vai criar um método chamado carregar modelos, tá? Por quê? A gente tem que trazer os modelos de carros, né? Então a gente vai criar um private void carregar modelos string código, tá? A gente tem que trazer o código para eles, tá? Então a gente vai fazer assim e vamos usar o que? Agora a gente vai usar o picker modelo carro. Se vocês não lembrarem na aula passada, ou nas aulas passadas, a gente tem aqui, opa, trouxe o arquivo errado. Essa aula aqui vai ficar um pouquinho maior, pessoal, porque tem muito detalhe para escrever, mas a gente vai, se passar dos 30 minutos, a gente quebra a aula em duas, tá? Então aqui a gente trouxe os fabricantes e agora a gente tem que trazer o que? Os modelos de carro, não tem? Então se a gente traz os modelos, a gente tem que usar o picker modelo carro. Vou copiar daqui para vocês entenderem como que tem que ser feito, tá? Para vocês associarem da onde que eu estou pegando as informações. Então aqui a gente vai colocar o que? Picker modelo carro ponto title igual a selecione um modelo de carro, ok? E aqui a gente também vai continuar com o nosso cara aqui. Então a gente vai usar o item source, que nem nós aprendemos lá em cima, ó, eu expliquei na aula passada. Olha, nessa aula eu também acabei explicando, né? O item source aqui, e aqui lugar de fabricante, que nem a gente trouxe na aula passada, a gente vai trazer o que? Nosso repositório aqui, né? Modelo repositório. Então a gente vai trazer o modelo repositório. Ponto listar modelos. E aqui a gente vai trazer o código que está ali em cima. Opa! O código que está aqui, ó. E mais o que? O tipo de veículo. Se vocês lembrarem o tipo de veículo, eu precisei criar uma classe estática. Aqui não precisei. Mais um atributo estático. Então a gente vai copiar esse cara aqui, ó. A gente criou ele lá em cima aqui, ó. E a gente vai utilizar porque a gente carregou ele na hora do aplicativo. Então a gente vai utilizar ele aqui, tá? Porque a gente não precisa filtrar tudo de novo. Se a gente tivesse que carregar ele dinamicamente de novo, a gente ia ter que pegar o modelo, selecionar de novo. Se eu já tenho a informação carregada, eu não tenho porquê, tá? Eu podia pegar do Select Picker? Podia. Mas desse jeito fica mais fácil para vocês pegarem a informação, tá? A gente podia pegar o Select Item Index lá, que nem a gente fez, bonitinho. Só que, o que acontece? Vocês têm um baita de um trabalho, sendo que você já pode carregar numa classe estática. E a gente vai fazer a mesma coisa daqui a pouco com o código do veículo, tá? Então a gente vai pegar agora o modelo de novo, pegando o modelo e a gente fazendo o item display bid. E agora aqui o que é, pessoal? Se vocês lembram, a gente tem que instanciar ele, né? New bid, né? Ali tá até a sugestão. E a gente tem que trazer o que de novo? O que? Tudo o nome, tá? Que é o que aparece ali no display.
Beleza, tá certo. Falta alguma coisa? Falta, né, pessoal? Falta coisa primeiro aqui. Primeiro de tudo, aqui no nosso método a gente tem que carregar o modelo, certo? Carregar o modelo. Então a gente tem que vir aqui, ou a gente faz isso, fabre.código, tá? Tranquilo? Tranquilinho, né? Só que a gente vai utilizar esse código depois, mais tarde, carregando o ano. O ano, não vamos precisar dele, então o que nós temos que fazer? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que trazer de novo esse cara. Então vamos criar uma propriedade chamada código modelo aqui, uma classe, um atributo estático, né? Vamos copiar daqui para acelerar. E nós vamos chamar de código modelo. Código modelo, tá? O código do modelo. Então a gente vai pegar ele aqui e vai fazer o que, pessoal? Vamos apagar isso aqui, tá? E a gente vai fazer igual a fabre.código, né? E aqui já não está carregado, vamos aproveitar esse cara aqui e vamos carregar aqui também. Não seria errado nenhum dos dois jeitos, mas já temos aqui, então a gente carrega ele aqui. Já temos a nossa propriedade estática, já temos ele aqui. Então, nosso sistema aqui já está quase funcionando, tá? Porém, vai dar um erro que eu vou deixar para a próxima aula. Mas antes disso, a gente vai fazer o que? A gente vai mudar o nosso front-end, vai colocar selecione o fabricante. Aqui, ó. A gente vai colocar aqui esse cara aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. O Select Index Change, que a gente aprendeu na aula 10, que ele faz ele fica verificando quando é mudado, né? Então a gente vai fazer o que? A gente vai trazer, olha que legal, pessoal. Na hora que eu selecionei ele aqui, ele já deu a sugestão aqui para nós, ó. Mais do que já tinha. Agora ele ainda não entende, como é um arquivo XML, que é um XAM, né? XML, é uma variação do XML. Ele ainda não tinha nada gravado nele, então por isso que ele não sabia que tinha os fabricantes. Agora eu acredito que esteja pronto para dar erro, né? E vamos colocar um breakpoint, vamos salvar tudo aqui. Vamos colocar um breakpoint aqui na nossa modelo e vocês vão ver que vai dar errado, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, compilando. Trouxe aqui o nosso software, né? Daí a gente vai selecionar carro. Beleza? A gente vai selecionar o fabricante. Agora ele vai dar um probleminha, né? Então vamos selecionar aqui BMW, tá? Ele não pegou, tá? Vamos descobrir o porquê. Bom, pessoal, a aula tá ficando aí com quase 35 minutos, tá? Eu vou recompilar ele aqui para ver o porquê ele não leu ali no combo, né? Então vai ficar para a próxima aula, no caso aqui, para a gente não ficar com a aula muito longa. Então eu espero vocês aí na próxima aula e
Elas não é a próxima aula, é a aula 10, não, é a aula 11, parte 2, tá? Então na parte 2 a gente quebra aqui um pouquinho para não ficar muito longo. Então, até daqui a pouco.